Fala pessoal, tudo certo? Conforme prometido, eu vou dar continuação no vídeo anterior e abordar um tema que é muito importante, que é a precificação. E vamos verificar juntos se a cotação que eu recebi do fornecedor, se vamos ter margem minimamente saudável para vender dentro da Shopee. Antes de compartilhar a tela do meu computador, eu tenho dois recados. O primeiro é que se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você assista, porque esse vídeo, conforme eu falei, é uma continuação direta do vídeo anterior e vai ficar mais fácil de você entender e acompanhar. E o segundo recado é para você se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário. Eu tenho acompanhado diversos outros canais recém-criados aqui no YouTube, e aí eu tenho deixado um like e um comentário, porque além de incentivar o criador de conteúdo, eu também demonstro para o YouTube que o conteúdo foi relevante e, consequentemente, o YouTube acaba indicando esse conteúdo para mais pessoas. Então, dada a devida apresentação e introdução desse vídeo, vamos lá que eu vou compartilhar a tela do meu computador. Eu estava editando o vídeo e aí eu resolvi fazer esse adendo. As margens que eu comento no decorrer desse vídeo são margens teoricamente aceitáveis para quem está começando, mas o ideal é que você sempre busque melhorar o seu CMV, o sempre mais baixo possível, e porque assim dessa forma, ou você aumenta o preço, ou você abaixando o CMV, você consegue melhorar suas margens. E o interessante é sempre você buscar uma margem maior possível, porque quando chega o momento de você ter que contratar um funcionário ou até mesmo ter que alugar um espaço físico, isso vai dar mais flexibilidade, mais fôlego para a sua empresa, para o seu negócio. Então, assim, as margens que eu comento aqui são margens tecnicamente aceitáveis para quem está começando, para quem está dando os primeiros passos, mas no decorrer, conforme você for ganhando experiência, o ideal é sempre melhorar as suas margens. Queria fazer só esse comentário, então agora vamos voltar ao vídeo. Então aqui está a tela do meu computador sendo compartilhada. Essa semana foi uma semana bem corrida, porque eu estava com a edição do vídeo anterior pendente e deu um trabalho porque eu não queria expor os vendedores que eu havia mostrado no vídeo, então eu queria borrar. E também porque tive que sincronizar a gravação da tela com a gravação da câmera. Então eu só consegui postar ontem, sábado, o vídeo. E aí eu só consegui entrar em contato com a Brascamp, que era o fornecedor da capa de chuva. E aí eles me passaram as condições comerciais e os valores. E também me mandaram um catálogo. Eles até tinham uma capa um pouco mais barata e uma capa um pouco mais robusta, que era a capa talvez para trilha, tinha a capa para motoqueiro também. Mas aquela capa que eu havia dado de exemplo no vídeo era essa capa standard. E aí a condição comercial é que o pedido mínimo era de R$ 1.000 mais o frete FOB. O frete FOB é quando você, o comprador, arca com o custo do frete. E aí tem a condição para pedidos acima de 2.500 que o frete ele é CIF, mas ele é exclusiva para São Paulo capital. E aí o preço das capas eles passaram um valor de 11,60 nas variações PMG, na variação GG 12,60, na EXG 13,60 e na EXGG 14,60. E aí a caixa ela vem com 50 unidades por tamanho, então você teria que comprar 50 unidades, então da P, 50 da M, 50 da G, né? E primeira compra somente à vista. E aí as demais compras elas podem ser encaminhadas para análise do financeiro para que fosse a prazo. E aí, no comprador, naquele vendedor que eu havia dado como exemplo no vídeo, eu lembro que ele tinha vendia algo em torno de 700 capas por mês. Na verdade, não é capas, 700 vendas, né? Porque uma venda às vezes pode ter duas, três capas. E isso a Shopee não informa. Ela informa só a quantidade de vendas por mês. E só que ele cobrava o valor em torno de 24,80, e tinha um outro anúncio na conta dele também que ele cobrava em torno de 25. E aí eu decidi pesquisar essa capa de novo na Shopee para verificar se tinha outros vendedores cobrando um pouco mais caro. E aí eu encontrei esse vendedor A, que no último mês ele me deu 102 vendas, e aí, embora que tivesse como R$ 35, talvez fosse a variação que está esgotada, né? Isso aqui é quando aparece lá quando você busca, e aí você clica aqui é o anúncio aberto.
E aí ele está cobrando R$ 44,90, né? Tanto na cristal quanto na capa preta, em todas as variações é o R$ 44,90. E aí no vendedor B, esse aqui ele cobra um pouquinho mais próximo do outro, que eu tinha dado como exemplo. Ele está cobrando R$ 26,89. E aí nesse aqui ele tem três anúncios. Então, em um anúncio ele vendeu 129 vendas. No outro, que são o kit com duas capas, ele vendeu 50 vendas. E esse aqui ele está cobrando um pouco mais barato, mas ele fez 73 vendas no último mês. E aí, com essas informações, a gente já consegue começar a calcular e fazer a precificação. E aí eu preparei uma planilha aqui, que é uma variação da que eu uso. E aí aqui, então, por exemplo, aqui no custo de venda, eu coloquei que o valor que o fornecedor passou, 11,60. E aí aqui no preço sugerido, eu não vou colocar um preço tão alto. Eu vou colocar esse preço aqui de 26,90. Certo. E aí, nesse produto aqui, a gente consegue mandar num saquinho de segurança. Esse saquinho de segurança, eu acho que um 32 por 40, que é um saquinho um saco, um envelope de segurança que eu uso aqui, ele já caberia. Hoje eu compro esse saco no milheiro, em torno de 17 centavos por saco. E aí você põe mais 5 centavos pela etiqueta térmica. Então eu arredondei aqui e coloquei 30 centavos de custo de embalagem. A Shopee, conforme eu tinha dito no vídeo anterior, ela cobra uma comissão fixa de 16 mais 4% para participar do frete grátis, então eu já coloco direto aqui 20% de comissão e a taxa por item vendido, que é R$ 4. Então lembra do que eu expliquei? Se o cliente comprar apenas uma unidade, é R$ 4. Se ele comprar duas unidades, você vai pagar R$ 8. E aí aqui, no imposto, eu deixei zerado porque suponha que você esteja começando agora, então você vai começar como MEI, e aí o único custo para você vender vai ser a das MEI, que deve estar em torno de 76, R$ 80. Mas a gente vai fazer algumas simulações como se fosse você progredindo de faturamento, até extrapolar o MEI e como seria a precificação após é, o desenquadramento, né? Que é quando você já começa a pagar ali a primeira alíquota do Simples Nacional, que é os 4%. Então aqui, de grosso modo, a gente teria uma margem de 20 e 90. Aqui eu não estou considerando o Ads, e aí eu posso até vir nessa tabela aqui de estudo de viabilidade econômica, que eu também uso no meu dia a dia. Então aqui, na parte do faturamento bruto, vamos supor que eu faça o teto do MEI, que é 6.750. Aqui o ticket médio eu vou trocar, vou colocar que é um ticket médio de 26,90. Então, para mim faturar esses 6 mil, eu faria 251 vendas. Aqui essa comissão da Shopee já está aos 20% e mais a comissão de R$ 4. Aí aqui no faturamento anual daria os 81 mil. O CMV, esse CMV, ele não é esse aqui. Ele é esse daqui, 43,12. Aqui o Simples Nacional acho que não paga nada. Prejuízo, vou colocar, não sei, 0,5. Mas é bem difícil, viu, ter prejuízo. E o Ads eu deixaria algo em torno de 4. Né? A gente até poderia colocar um pouquinho mais baixo, 3,8 ou às vezes até 4,2. O meu Ads ele fica flutuando mais ou menos entre esses dois pontos, 3,8 até 4,2, no máximo 4,5. Né? Então, geralmente eu uso a estratégia de toda vez que eu vou fazer um anúncio de um produto, eu faço dois anúncios. E aí um eu deixo no Ads e o outro eu deixo no orgânico, apenas com impulsionamento. E aí o outro até posso deixar um pouquinho mais barato, né? Para ver se ele alavanca e aí faz esse contrapeso com o anúncio que está no Ads. Aqui o RP
não tem necessidade de pagar tudo isso no RP. Eu verifiquei aqui no Tiny, eles estão cobrando no primeiro plano R$ 59,90. Então, vou colocar aqui 59. Despesa, eu vou tirar essa despesa e também não vai ter custo nenhum com o contador. Então, assim, basicamente, se você vender até o teto do MEI, você teria uma margem líquida de 14,77. É uma margem interessante, porque se você for parar para ver, você vai embalar algo em torno de 11 pedidos dia, somente em dias úteis, né? E você faturar aí líquido R$ 1.000, muito próximo de um salário mínimo, eu acho interessante. Talvez não seja um produto para você trabalhar para o resto da sua vida com esse produto, né? Até mesmo a gente vai simular aqui. A partir do momento que começar a entrar outros custos, vai ficar um pouquinho apertado. E aí, por exemplo, eu até separei aqui o meu CMV, mas vamos fazer uma simulação de que se eu vendesse 25 mil por mês. Tá, 25 mil por mês. Eu aqui já muda alguns valores, né? O custo, o ticket médio permanece o mesmo. Aí aqui já é um faturamento de 300 mil no ano. O CMV vai permanecer o mesmo. A não ser que você consiga ali, negociar com o fornecedor ou algo do gênero, ou ele tem uma campanha ali que você consiga ter um desconto em cima do custo da venda, mas eu vou permanecer o mesmo. Então, de Simples Nacional, você já começa a pagar 5,22. E aí, o que acontece? Essa alíquota do Simples Nacional, ela é a média do faturamento dos últimos 12 meses. Então, assim que você desenquadra, você vai começar pagando 4. E aí, conforme a sua média dos últimos 12 meses, ela vai subindo, porque ela vai acompanhando o seu faturamento do mês, essa alíquota ela vai subindo. E aí eu deixei aqui para calcular como se eu tivesse faturado literalmente 300 mil nos últimos 12 meses. Então aqui é a alíquota efetiva. Então seria uma alíquota de 5,22. O prejuízo já aumentaria um pouquinho, mas assim, falar a verdade, eu tenho até um faturamento maior do que esse e meu prejuízo acaba sendo por volta disso, de 100, 125, depende muito do mês, né? E tem casos até que fica abaixo de R$ 100. Então eu coloco aqui só para título de exemplo mesmo. A embalagem, aqui eu coloquei errado. Aqui é 0,30. E o RP dá para permanecer o mesmo. Aqui o contador, eu pago 506 no contador, mas você consegue encontrar alguns contadores até mais barato. No meu caso, pagar 506 no contador compensa muito, porque ele não me cobrou para desenquadrar e ele também não me cobrou se por acaso eu precisar fazer alguma alteração no contrato social ou alteração de endereço. Isso foi uma das coisas que quando fui procurar um contador, eu estava perguntando muito, porque existe a iminência do trocar de endereço da empresa, e aí tem alguns contadores que estavam cobrando até 1.500 para fazer esse procedimento. Então, mesmo que eu pagasse, sei lá, no exemplo do contador, que queria cobrar 350, mas ele queria cobrar 1.500 para fazer esse tipo de alteração. Então, por exemplo, se eu precisasse alterar a razão social ou alguma coisa no contrato social e depois, um pouco tempo depois, precisasse trocar o endereço, seria 3 mil. Né? Então fica muito puxado, e aí eu preferi fechar com essa contabilidade. Então eu vou colocar aqui algo em torno de R$ 400. E aí deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não estou esquecendo. Não, basicamente é isso. Hoje em dia, como eu já tenho um alvará, então eu estou pagando uma taxinha lá para a prefeitura e o meu custo de RP ele acaba sendo um pouco maior. Mas, ó, aqui já fica bem interessante, né? Vamos aumentar esse faturamento aqui para o dobro. Vamos colocar 50 mil. 50 mil. Aqui a gente já pode colocar uma despesa, que seria aquela despesa lá do alvará, que eu disse.
Então, é que aí depende de município para município. Mas digamos que, vai, colocar o aqui, usar o meu como parâmetro. 60 de despesa. Conta bancária, eu não te indico você pagar. Hoje em dia eu uso o Itaú Emps e eu não pago nada para usar. Inclusive, se você utiliza os bancos convencionais, existe a possibilidade de você pegar Pronamp. Então é muito interessante você, desde o começo, manter um relacionamento com um banco convencional, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, ou você pesquisar aí algum banco que forneça o Pronamp, porque no segundo ano você já vai conseguir pegar. Na verdade, no primeiro ano você também consegue, mas no segundo ano fica melhor as condições. Você consegue pegar até 30% do faturamento do ano anterior. Então, suponhamos que a sua média de faturamento tenha sido 50 mil mensais e no ano totalizou 600 mil, então você conseguiria pegar aí os 30%, daria 180 mil de empréstimo. Então, se você tem esses cálculos aqui, se você vem, né, tendo uma margem boa, e aí você chega no segundo ano, e aí você vê que se você injetar mais dinheiro, você consegue alavancar mais ainda as suas vendas, então eu acho interessante você também olhar para esse ponto, né, que é o relacionamento com os bancos. E aí você não precisa pagar tarifa bancária, porque hoje em dia a gente tem algumas soluções, né, alguns bancos que já estão com soluções digitais. Então, por exemplo, eu gosto muito de Itaú e recentemente eles lançaram a conta chamada Itaú Emps. Se vocês quiserem, depois até consigo deixar o link aqui no comentário, que é uma conta totalmente gratuita, totalmente digital, e inclusive já até habilitou o Pronamp lá para mim. Eu vejo que muita gente, às vezes, no grupo do WhatsApp fica perguntando como é que libera, se precisa lá e conversar com o gerente fisicamente, e no Itaú eu já consegui. E aí também tem o Banco do Brasil, eu não lembro o nome da conta agora, mas eu vou deixar essas duas contas aqui na descrição do vídeo, que acho que é BB Digital. E é uma conta também que não tem tarifa de manutenção, então tá aí a minha sugestão, para a gente economizar, porque a gente sabe que quanto mais enxuto a gente manter a operação, mais dinheiro no nosso bolso no final do mês. E aí aqui eu já recomendaria você fazer um upgrade de RP, porque mais para frente eu vou tocar nesse detalhe nos próximos vídeos. Mas, por exemplo, hoje, para você chegar nesse cálculo aqui, só que de fato trazendo as informações dos marketplaces, cruzando a informação de custo com as notas fiscais do fornecedor. Hoje o Tiny ele faz isso de forma 100% fiel, coisa que o Bling não faz, né, importar as comissões dos marketplaces e tudo mais. Então eu prefiro pagar um pouco mais caro, e aí vai justamente no que eu disse no vídeo anterior, né, para a gente economizar. Então, por exemplo, às vezes eu vejo muita gente indicando o uso do Avante Pro e o uso do Nubimetrics também, que o Nubimetrics, se eu não me engano, acho que é R$ 3.000 por ano, super pesado, só para fazer pesquisa de mercado. Eu acho que a pesquisa de mercado ela é muito importante, mas dessa forma que eu mostrei para vocês no vídeo, é uma forma que tem dado certo e eu gasto R$ 0 para fazer essa pesquisa, né? Já assinei o Avante Pro, tanto para o Mercado Livre quanto para a Shopee, mas eu achei que não compensa. Embora não seja muito caro, mas aí foi que nem eu falei. Eu prefiro pegar esse orçamento que eu gastaria com o Avante Pro ou com algum outro aplicativo e investir no RP, porque no RP é o coração do e-commerce, né? Da minha loja. Então eu tenho todas as informações concentradas lá a um clique de distância. Então para mim compensa muito. Hoje eu pago 189 porque eu ainda estou no plano anterior, no plano antigo. Eu vi que eles mudaram o plano, está até mais barato, mas a gente pode até deixar aqui como 150. E aí aqui é uma simulação, né, com um faturamento de 50 mil por mês. E aí eu vou forçar só um pouquinho nos 75. Vai ser muito difícil você conseguir chegar num faturamento desse com apenas um produto, mas é mais mesmo para título de comparação. E aí, se vocês quiserem, eu até posso disponibilizar essa planilha para vocês brincarem com os números,
porque é exatamente isso que a gente tem que fazer quando a gente está começando. E não só quando a gente está começando, mas durante todo a nossa vida de empreendedor, né? A gente tem que ver aonde que a gente pode apertar, aonde é que estão mapeados os nossos custos. E aí, continuando na simulação aqui de 75 mil, aqui já aumenta, né? A nossa alíquota para 8,11. Aqui já pesa bastante, a gente já começa a pagar R$ 6.000 por mês de imposto. E, e aí aqui não tem muito o que mudar, né? Independente se a gente vende 25 ou se a gente vende 75. Tive que dar uma pausa no vídeo para ir buscar uma água ali. E aí, onde que eu tava? Bom, e aí a gente pode até chegar na simulação de 100 mil por mês. Deixa eu ver. Setenta e cinco. É. Então aqui você pode ver que a nossa margem líquida ela já está por volta dos 7, né? E aí o nosso resultado líquido seria próximo dos 7 mil. Bom, 169 pedidos por dia é bastante coisa. Eu acho que nesse caso já não daria mais para conciliar com o CLT, a não ser que você deixasse esses pacotes já embalados, né? Aproveitasse o final de semana. Então eu acho que um faturamento ok para conciliar com o CLT seria algo em torno de 60 mil, dependendo do produto, já é bem o limite ali já. E aí o meu CMV, eu até peguei aqui um exemplo de produtos de curva A, só esse produto aqui, o 3, que ele não é curva A, mas a margem dele é muito boa. E aí eu coloquei ele aqui para exemplo, né? Que, por exemplo, esse aqui é um produto super simples, um produto que vem de mercado e a minha margem é muito alta. Se eu não me engano, ele está em torno de 30%. Você pode ver que o CMV dele é bem baixo, 30%. E só que ele representa pouco, né? Ele representa só 3,81 do faturamento mensal. E, e aí, por exemplo, do produto 1, o meu CMV é 42, então eu vendi 17.400, ele representou 36%. Aí o produto 2, meu CMV é 38, então já é um produto bom, só que a representação do faturamento foi um pouco mais baixa, foi 19,90. E aí o produto 4, o CMV foi 41,74 e a representação sobre o faturamento total do mês, né, foi de 30%, quase 31% ali. E aí eu estou trazendo esses números para quê? Porque a gente pode usar ele como base, né? A gente pode pegar uma média aqui. Não seria muito correto, porque teria que ser meio que ponderada pelo peso da representação sobre o faturamento. Mas vamos fazer uma média simples aqui. Então, 41. Então, se a gente coloca aqui 41, ó, a nossa margem ela já aumenta. Ela volta para os próximos dos 10, né? Mesmo pagando ali. Não, se bem que eu tinha baixado, né? Mesmo assim, permanece próximo dos 10. Na verdade, nos 9, né? Na casa dos 9. Mesmo pagando o 8,83 de simples, que daria uma DAS aí de 8.825 por mês, né? Deixa eu vir baixando para a gente verificar se vai aumentar o lucro líquido. Aqui fica em 9,60, 10, vou colocar 30, 11 e vamos colocar aqui que fosse uns 10, vai. E olha que engraçado. Eu não sei se eu já comentei em algum dos vídeos anteriores, mas para você desenquadrar, eu acho que eu falei, comentei sim, que teve um ano que eu estava muito próximo de extrapolar o MEI, só que eu estava faturando em torno de 10 mil mais ou menos por mês. E aí eu fiz as contas e achei que não compensava, justamente por conta desse cenário aqui. Você pode ver que, por exemplo, faturando 10 mil por mês, os custos eles sobem muito.
Então eu acho que o ideal seria faturar no mínimo o dobro ali do limite do MEI, né? Para a gente começar a ficar confortável. Não que você faturando 10 mil você não possa desenquadrar, né? Mas no meu caso ali ficou um pouco apertado, quer ver? 43, né? Ó, você vai ter todo esse risco para faturar só os 6%, que daria R$ 600 por mês, né? Para pagar já os R$ 400 para o contador, para pagar o Simples Nacional, que seria ali em torno de R$ 400. Então, assim, se você pegar os produtos bons e souber trabalhar, em questão de menos de 3 meses você arranca por um faturamento de 30 mil, entendeu? Então, se você não conseguir no decorrer do ano inteiro chegar nesse faturamento de 30 mil, e aí se você está próximo de extrapolar os 81 mil no ano, aí talvez eu acho que seja o caso de você pausar a atividade e esperar pelo ano seguinte, né? Se tiver ali por volta de outubro, novembro, até mesmo se fosse setembro, eu acho que eu esperaria virar o ano para voltar a faturar. Bom, basicamente era isso. Eu espero que eu tenha sido claro. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem essa planilha também, deixe um comentário aqui embaixo pedindo a planilha, que aí eu disponibilizo no próximo vídeo, tá bom? Porque aí eu vou também ter que ajeitar aqui um pouco, porque dessa forma não está muito claro para entender. E aí eu ajeito e disponibilizo no próximo vídeo. Era isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês, pelo menos tirado algumas dúvidas. Não sei se da forma como eu gravei esse vídeo, porque acho que eu falei um pouco rápido. Mas, enfim, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo a sua dúvida. Se eu não conseguir ajudar através dos comentários, eu prometo que eu gravo um próximo vídeo. E aí é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.